Samuel, capítulo 7, verso 1. E a palavra do Senhor, ela diz assim: os homens de Quiriate Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles as levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriate Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava ao Senhor em súplicas. Agora, por favor, abra em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 8. Segunda Samuel, capítulo 6, verso 8. Nós vamos ler até o 12. Olha o que a palavra de Deus diz. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou a arca para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua família. Amém? Não feche sua Bíblia, que nós vamos abrir. Preste bem atenção. A Bíblia nos fala de 2 histórias. E se você analisar 2 histórias semelhantes, por quê, pastor? Porque envolve a arca da presença de Deus. Ei, deixa eu te falar algo. No Antigo Testamento, ou no Primeiro Testamento, a presença de Deus, ela não era deliberada como é sobre as nossas vidas hoje. A Bíblia diz que aquele que pediu o Espírito Santo, Deus, ele vai derramar sobre ele. Então hoje uma pessoa que ela entrar aqui na igreja, ela se arrepender dos pecados, e ela dizer: Espírito Santo, vem sobre a minha vida, o Espírito Santo vai vir sobre ela. Mas antigamente, meu irmão, não era assim. Deus, quando ele queria usar um profeta, o que Deus fazia? Ele pegava uma porção do Espírito e derramava sobre esse profeta para ser usado por Deus. E depois que ele usava esse profeta, recolhia de volta. Então a presença de Deus, ela não era deliberada para todos. Não era todos que queriam, que poderiam ter, mas eram alguns que eram escolhidos. Então o que Deus fez para resolver isso? Eu vou construir uma arca, e nela habitarei a minha presença. Então a partir daquele momento, quando Deus constrói a arca dele, a arca de Deus ali, ela começa a representar a própria presença de Deus. Então aonde a arca estava, a presença de Deus, ela estava. Aonde a arca ia, a presença de Deus, ela ia. Então, meu irmão, a arca naquele momento, naquele tempo, ela era representada a arca representava o quê? A própria presença de Deus. Só que, meu irmão, com o passar do tempo, o povo de Israel, eles foram se afastando da presença de Deus. E quando você se afasta da presença de Deus, meu irmão, você deixa as coisas de Deus de lado. Você já não começa mais a importar com as coisas de Deus. Você já não começa mais a importar com aquilo que Deus está pensando. E nós lemos 2 textos que envolvem a arca da presença de Deus. E o interessante, o primeiro, diz que a arca de Deus ficou na casa de um homem chamado Abinadab por cerca de 20 anos. E outra história nos conta que a arca, Davi, quando ele foi trazer a arca de volta para Israel, ele tenta trazer da forma que ele achava que era o certo. E quando essa arca ela é colocada em carros de bois, o carro passa numa pedra e essa arca vai cair. Uzá, ele estende a mão para pegar a arca. E a Bíblia diz que naquele momento ele é fulminado pela presença de Deus. Então Davi, ele fica temeroso e ele fala assim: como eu posso trazer de volta a arca da presença de Deus? Então o que ele faz? Eu preciso deixar a arca em algum lugar. E a casa escolhida é a casa de um homem chamado Obed-edom. Só que o texto nos diz que em 3 meses Deus abençoou Obed-edom com toda sorte de bênção. Deus abençoou Obed-edom, pegou Obed-edom de escravo e abençoou a vida dele, meu irmão. Agora, preste bem atenção. A arca de Deus, ela ficou 20 anos na casa de um homem e nada aconteceu. 2 Samuel, nós lemos que ela fica 20 anos na casa de Abinadab. E a Bíblia não cita nada que havia acontecido na vida dele.
Mas a Bíblia, em Obed-Edom, diz que em 3 meses, Deus abençoou a vida dele com toda sorte de bênção. Sabe o que eu tenho descoberto, meu querido? Que não é sobre eu querer estar na presença de Deus, mas é sobre Deus estar na minha presença. Não é sobre eu querer buscar a Deus, mas é sobre Deus querer que eu busque a Ele. Porque uns levaram a arca até a casa de Abinadab. Abinadab pegou a arca e ela ficou 20 anos e ele não viveu nada. Outro, Obed-Edom, ele não quis ficar com a arca. Davi que levou a arca para a casa dele. E a Bíblia diz que em 3 meses a vida dele foi abençoada. Não é sobre nós, até porque, meu irmão, se você chegar ali na rua para alguém e falar, você quer estar na presença de Deus, ele vai falar que quer. Então não é sobre eu querer, meu irmão, é sobre Deus querer. Uma coisa é você querer, outra coisa é Deus querer fazer. Em Gênesis não conta a história de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. O versículo abaixo diz que Deus recolheu Enoque para ele. Enoque já não habitava mais na terra. Só tem 2 versículos falando sobre Enoque, que ele andava com Deus e que Deus levou ele. Ei, meu irmão, você sabe o que é Deus, ele abrir os céus e virar para a pessoa e falar assim, agora você não vai viver mais aqui, vem que eu vou trazer você para o céu, eu preciso da sua presença. É disso que eu estou falando, meu irmão. Não é de você estar na presença de Deus, é sobre Deus querer que você esteja. Enoque andou com Deus, mas não achou mais, a família dele ficou perdida. Penso eu, já não achava mais Enoque. Enoque não viu a morte, por quê? Deus falou assim, eu não posso esperar, vem Enoque. 3 meses num lugar e 20 anos num lugar. A mesma arca. Não foi arca, não foi objetos diferentes. A mesma arca com a mesma presença. Num lugar ela ficou 20 anos, no outro ela ficou 3 anos. 3 meses, perdão. Em 3 meses a Bíblia diz que foi abençoado com toda sorte de bênção. Sabe o que acontece, meu irmão? Muitos dizem estar na presença de Deus, mas nada acontece. Muitos dizem que estão com a presença de Deus, mas nada acontece. Abinadab tinha a própria presença de Deus na casa dele, mas nada aconteceu. Meu irmão, quando a presença de Deus ela manifesta em nós e sobre nós, tem que acontecer algo. Ela tem que acontecer algo. Quando a presença de Deus ela vem sobre a sua vida e ela começa a fluir, a Bíblia diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Quando ele fala do nosso interior fluirão rios de águas vivas, está falando do fluir de Deus sobre nós e através de nós. Algo tem que acontecer, meu irmão. A presença de Deus não pode habitar na minha e na sua vida. E nós dizemos que nós temos a presença de Deus, mas que nada acontece na nossa vida. Por que muitos vivem altos e baixos na presença de Deus? Porque eles dizem que estão com a presença de Deus, mas na verdade já não estão mais. Por que tem gente que vive igual uma montanha russa? Hoje está orando 600 horas, amanhã quer desviar, largar tudo. Hoje eu estou jejuando, amanhã não está fazendo nada disso. É uma roda gigante a vida dele. Mas por que isso, pastor? Porque ele acha que a presença de Deus está sobre ele, mas ela já não está mais. E vive uma montanha russa. Meu irmão, nós não podemos correr esse risco de passar os anos e nada acontecer. Se passaram 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu, ei meu irmão, será que você vai viver um evangelho onde nada vai acontecer na sua vida? Ei meu irmão, será que você vai viver um evangelho que você estagnou, que você parou e nada está acontecendo na sua vida? E o tempo está passando, os anos estão passando, meu irmão, e nós não podemos ser igual a Abinadab. Que a arca ficou 20 anos e nada aconteceu. A arca ficou 20 anos e nada aconteceu. Não há sequer um relato da manifestação de Deus enquanto a arca
estava na casa de Abinadab. Pode ler o versículo todo, o capítulo todo, você não vai ver uma manifestação de Deus na casa de Abinadab. Não há nada, não há dizendo que Deus fez algo, não tem nada falando. E ela ficou por lá, não foi 3 meses, como na casa de Obed-edom, meu irmão. Ela ficou 20 anos. Sabe o que é você ter 20 anos, a própria presença de Deus? Naquela época simbolizava a arca. E nada aconteceu. Ei, meu irmão, nós estamos precisando largar o que eu acho para começar a viver o que eu sou. Sabe por que nós não experimentamos da presença de Deus? Porque nós achamos demais, enquanto Deus está falando, larga de achar e começa a ser. É tempo de nós sermos, em vez de acharmos, meu irmão. Abinadab achava que por ter a arca ali, Deus iria fazer algo. Mas não era sobre ter a presença de Deus, era sobre ser. Obed-edom já entendeu que não era somente a arca estar ali, mas era sobre ele ser. É tempo de nós entendermos, meu irmão, e começarmos a viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E olha para você ver, meu irmão, por causa de um incidente, um homem morre, Uzá morre. E quando Uzá morre, a arca vai para a casa de quem? Obed-edom. Por causa de uma morte, Obed-edom experimentou a glória de Deus. Deus mudou a casa desse homem completamente, mas foi necessária a morte de um homem. Deus transformou a casa de Obed-edom. Obed-edom experimentou a glória de Deus, mas foi necessário a morte de um homem para que a glória de Deus se manifestasse. Vou repetir para ver se você pega a revelação, meu irmão. Foi necessária a morte de um homem para que Obed-edom experimentasse a glória de Deus. Vou repetir até você pegar no seu espírito. Foi necessária a morte de um homem para que Obed-edom experimentasse a glória de Deus. Você vai entender agora, João 3,16. Abre sua Bíblia, João 3,16. Diz assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos, mas Jesus veio e morreu por nós. Da mesma forma que Obed-edom experimentou da glória de Deus pela morte de um homem, eu e você também experimentamos pela morte de Jesus Cristo. Eu acho que você não entendeu, meu irmão, me ajuda nessa noite, vamos junto. Da mesma forma que Obed-edom experimentou da morte de um homem para experimentar da glória de Deus, eu e você também podemos experimentar da glória de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você. Assim como teve que um homem morrer para que Obed-edom fosse abençoado, nós também tivemos que alguém morrer por nós, que foi Jesus Cristo, para que a sua vida fosse abençoada, para que a sua casa fosse abençoada, e que você principalmente experimentasse da presença de Deus. Então nós estamos no mesmo nível de Obed-edom, meu irmão, porque hoje a arca da presença de Deus não é representada em objetos, ela está dentro da nossa vida através do Espírito Santo de Deus. E toda vez que você levanta sua mão e chama a presença de Deus, sabe o que acontece? A glória de Deus, ela invade a sua vida. E ao contrário de Obed-edom, que ele foi abençoado apenas 3 meses, você já é abençoado com toda sorte de bênção. A Bíblia diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, meu irmão, da mesma forma que Obed-edom experimentou a bênção de Deus, nós também experimentamos pela morte de Jesus Cristo. E nós vemos que a casa rotulada com a presença de Deus, que era a casa de Abinadab, a casa de Abinadab, aonde habita a arca da presença de Deus. Então as pessoas rotulavam com que a presença de Deus estava na casa dele. E Obed-edom, a casa rotulada da manifestação da presença de Deus, porque ele não só teve a presença de Deus, mas ele experimentou da manifestação. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Uma coisa é você ter o Espírito Santo, agora outra coisa diferente é você ter a manifestação do Espírito de Deus.
Abinadab tinha a presença de Deus, mas Obed-edom tinha a presença e a manifestação. O que vai mudar a sua vida, meu irmão, é a manifestação da presença de Deus. Eles rotulavam a casa de Abinadab como a casa da presença de Deus. E eles rotulavam a casa de Obed-edom como escravo, que recebeu algo que não era para estar naquele lugar. Mas é aí que Deus se manifestou. Por quê, pastor? Porque Deus não vê como o homem vê. Enquanto o homem vê o exterior, Deus está olhando o interior. Às vezes aquilo que você olha e fala que não é de Deus, Deus está falando é de Deus. Às vezes você passa na rua, julga uma pessoa e fala assim, não tem Deus. Às vezes Deus está falando, tem Deus mais que você. Porque Deus não vê como o homem vê. A religião vê o que o homem é por fora, mas Deus vê como é por dentro. A religião vê o quê? O quanto você fala bonito, o quão estudado da Bíblia você é, o quão estrutura você tem. Deus não está interessado nisso, meu irmão. Deus está interessado é o por dentro. Vale mais um pecador sincero do que um fariseu hipócrita. Deus está mais interessado, meu irmão, num pecador sincero do que num crente hipócrita. O que é o crente hipócrita? Quer julgar todo mundo, achar que ele é o bonzão da boca. Pelos anos de igreja, aí, meu irmão, o seu ano de igreja não vale nada para Deus. Infelizmente. Porque no céu não vai ser contado o ano de igreja. No céu vai ser contado o que você fez para Deus. Precisamos entender, meu irmão, aquilo que Deus quer fazer nesses dias. Você quer ser apenas rotulado com a presença de Deus, ou você quer viver a manifestação da presença de Deus? Deus não vê como o homem vê. E a morte de Cristo foi para isso, para que nós pudéssemos experimentar da glória de Deus, para que toda condenação fosse paga. O sacrifício de um homem não é necessário mais nenhum outro sacrifício. O sacrifício de um homem foi totalmente necessário para quê? Para que tirasse o pecado do mundo. É o que a Bíblia diz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando a palavra de Deus diz isso, ela está dizendo que eu e você agora podemos ser como Obed-edom e podemos experimentar da presença manifesta de Deus. Quantos aqui querem experimentar da presença manifesta de Deus? Então diga para a pessoa que está do seu lado, experimente da presença manifesta de Deus. O nome Obed-edom tem vários significados. Mas um dos significados é servo. Repita comigo, servo. Bem forte, servo. Mais forte, servo. Agora diga para 3 pessoas, servo. E quando eu entendo isso, o que significava o nome Obed-edom? Eu entendi porque Deus permitiu que a arca ficasse na casa dele. Você sabe por quê, meu irmão? Você quer saber por que Deus permitiu que a arca... Quantos aqui querem saber? Levanta a mão bem alta. Porque Deus, Ele quer agir no meio dos servos. Deus poderia ter escolhido muitas outras casas para ficar, de reis, sacerdotes, até porque Ele não podia tocar na arca. Mas Deus está interessado naqueles que querem ser servos. Por quê? Porque Jesus, Ele foi servo. É tempo de voltarmos a ser servos de Cristo, meu irmão. Por que no meio dos servos, pastor? Porque aquele que não é servo está preocupado demais com outras coisas do que a presença de Deus. O servo, sabe quem é servo? O dono fala assim, ei fulano, o servo já aparece. O que o Senhor quer? O que eu faço? Pode ser, não tem dia, não tem horário. Se o Senhor chamar, o servo vai. Agora a pessoa que está ocupada demais com outras coisas não vai ouvir o seu Senhor. Porque está ocupada demais. É por isso que Deus, Ele está atrás dos servos. O servo é aquele que está de prontidão a qualquer momento. O servo é aquele que está disponível. Eu profetizo na sua vida que a partir de hoje você vai ser servo de Cristo. E quando Deus te chamar, você vai dizer, eis-me aqui, Senhor.
Precisamos de servos no meio da igreja. Pessoas que estão dispostas a servir, meu irmão. O problema é que as pessoas estão ocupadas demais. Eu estou ocupado demais ganhando dinheiro. Eu estou ocupado demais trabalhando. Eu estou ocupado demais fazendo coisas que não são do interesse de Deus. E Deus está atrás dos servos que estão de prontidão para dizer: eis-me aqui, Senhor. Não tem problema você ganhar dinheiro, meu irmão, mas o dinheiro nunca pode ultrapassar você de buscar a presença de Deus. Precisamos voltar a ser servo, meu irmão. O problema da igreja é que muitas pessoas querem títulos, mas Deus não está interessado em títulos. Deus está interessado em quem é servo. Até porque no céu não vai ser medido o título apóstolo, o pastor, o líder. Não, vai ser quem foi mais servo. Porque a Bíblia diz que se a gente quer ser o primeiro, a gente tem que ser o último. Tome cuidado, viu? Para quando você chegar no céu, você vê gente que você não imaginava ver. E você falar: cadê fulano? Porque Deus, Ele não está interessado em títulos, mas Ele está interessado em servos. Mas Deus, expulsamos demônios em seu nome. Mas Deus, curamos os enfermos. Afaste de mim vós que pratica o mal. Meu irmão, tem muitos que saem da igreja, sabe por quê? Porque não recebem um título. Ah, o pastor não me deu um título. Eles medem a presença de Deus pela plataforma. Aquele que sobe na plataforma é de Deus. Não. Ele também é de Deus, mas eu tenho certeza que mais de Deus ainda é aquele que limpa o chão. Eu tenho certeza que mais de Deus ainda é aquele que leva uma cesta básica para o irmão que está precisando. É porque o homem vê o quê? O exterior, Deus vê o interior. Às vezes ninguém vê, o irmão chega aqui, limpa a cadeira, nem fala para ninguém, caladinho. Mas Deus está vendo, e é dessas pessoas que Deus está atrás. Agora, se Deus vai te dar um título, meu irmão, é consequência de você ser servo. Aí sim. O título vai vir depois que você entender que para você estar em cima da plataforma, para você ser usado por Deus, você tem que ser servo. Jesus, ele disse para os discípulos um dia: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E um dia o bonitão do Pedro, Jesus aceita os discípulos e pega a bacia d'água e fala assim: agora eu vou lavar os pés de cada um. O bonitão do Pedro diz assim: você está doido, Jesus? Não vou aceitar o Senhor lavar o pé. Eu que tenho que lavar o do Senhor. Jesus falou assim: se você não lavar, Pedro, você não tem parte comigo. Aí Pedro diz: não lava só o pé, não, lava a cabeça, os braços. Jesus, que foi Jesus, meu irmão, veio para servir. Pergunta aí, eu e você. Deus está à procura dos servos. Ei, meu irmão, pare de correr atrás de coisas que não. Você não deve correr atrás de coisas. As coisas têm que correr atrás de você. Então tem muita gente desesperada para ganhar dinheiro, tem muita gente desesperada para isso, para aquilo, enquanto Deus está falando: o dia que você parar e buscar a minha presença, eu vou fazer isso correr atrás de você. Porque Deus está atrás de servos. Por que a arca ficou na casa de Obed-edom? Porque primeiro, antes dele ser um escravo, ele era o quê? Servo. Ele entendia. Precisamos buscar a Deus para nos tornarmos servos, meu irmão. Deus quer levantar alguns servos para estabelecer a presença de Deus por onde você passar. Ei, mais do que uma pregação bonita, é uma pessoa que serve. Você quer impactar a minha vida, meu irmão? Não é que é pregação bonita, não. É uma pessoa que serve. Isso impacta a minha vida. Pregação, meu irmão, é bênção, eu assisto, tá? Mas mais do que uma pregação do pastor poderoso das quantas, é uma pessoa que serve. Tem gente que está focando ah, pastor, eu quero ser um pregador. Amém, meu irmão? Deus vai te levantar como pregador, sim, eu creio, em nome de Jesus. Ah, pastor, Deus quer me levar na cura. Vai curar muitas pessoas. Mas você não vê ninguém falando assim: ah, Deus vai me levantar como servo. Eu quero ajudar as pessoas, eu quero limpar o chão da igreja, eu quero receber as pessoas na porta. Ninguém vê isso. Precisamos, meu irmão, voltar a ser servos, a entender isso. O que o servo faz? Ele cuida, ele ajuda, ele prega o evangelho, ele discipula. O servo, ele está não para a vida dele apenas, mas pela vida das outras pessoas. Ele preocupa com a dor do irmão, ele preocupa com aquilo que o irmão está passando, ele quer ajudar, ele quer cuidar, ele quer carregar. Esse é o servo.
Não olha apenas as necessidades dele, mas olha a necessidade das pessoas que estão ao redor, meu irmão. Quantas pessoas que você passa na rua, que estão necessitando daquilo que você tem. O que você tem? A presença de Deus. E você não tem coragem de parar e fazer uma oração por ela. Nós vamos, dia 13/4, nós estaremos lá na rua São Paulo. Pode contar no dedo quem vai, meu irmão. Porque as pessoas não estão querendo ser servos. Começa a fazer uma campanha da prosperidade aqui para você ver. Enche isso aqui, meu irmão. Campanha da quebra de maldição. Um dia eu ouvi um pastor e falou que fez uma campanha da santidade. Falou, a partir de hoje nós vamos fazer 21 dias da santidade. Você vai perdoar mais? Você vai mexer menos no celular? Apareceu 5 na campanha. Porque as pessoas querem aquilo que Deus pode dar e não aquilo que elas têm que melhorar. E se Deus não te der nada e falar assim, muda de vida? É tempo de voltarmos a ser servos e entender, meu irmão, aquilo que Jesus fez. Jesus, o tempo todo que ele esteve aqui, ele foi servo. O nosso problema é que nós queremos ser engrandecidos pelos homens e não por Deus. O meu líder não está me dando moral. O pastor não me dá moral, vou sair da igreja. Porque eles estão buscando o interesse dos homens, enquanto Deus está falando assim, eu não estou buscando isso, eu estou buscando um coração que quer ser servo. Servo, ele serve independente da situação, até porque, até no último momento de morte de Jesus, ele foi servo. Aonde? No último suspiro dele, ele, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso é servidão, meu irmão. O tempo todo da vida de Jesus foi servindo as pessoas. É por isso que Deus não tinha problema com aquelas pessoas que chegavam a ele só para ser curadas. Deus tinha os seus discípulos, 12 discípulos, mas tinha multidão, e Jesus estava interessado em ajudar a multidão. Por quê? Porque ele era servo, ele estava ali para servir, não para ser servido. É por isso que os judeus não acreditam em Jesus, porque esperava que Jesus viesse, o Salvador, o Messias viesse todo feitado de ouro, voando. Jesus entrou num burro na cidade, irmão. Que Jesus que é esse? Jesus lava os pés dos discípulos, meu irmão. Que Deus que é esse? Deixa toda a sua glória, desce na terra e lava pés dos discípulos. Que Jesus que é esse que permite ser batizado por um homem? João Batista. E João Batista não queria. Jesus diz, é necessário João Batista. Precisamos voltar a ter um coração de servo. Tem muitas pessoas lá fora precisando, dia 13/4, vai ter muitas pessoas precisando de ouvir uma palavra. A pergunta é, onde você vai estar? Temos que levar Jesus para as 4 paredes da igreja, meu irmão. É tempo de sair, avançar, pregar. É tempo de liberar sobre a vida das pessoas aquilo que elas estão precisando. Tem muitas pessoas necessitadas agora. Você tem quantos que tem o Espírito Santo? Quantos que tem a glória de Deus manifesta? Ei, meu irmão, existem outras pessoas que querem sentir aquilo que você sente. Pare de ser egoísta, meu irmão, e comece a liberar aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Temos que ter um coração de servo. O servo, Obed-Edom, entendeu que a arca só foi para a casa dele por uma palavra: amor. Ele entende que a arca só foi pelo amor de Deus sobre a vida dele. E precisamos voltar a amar o Senhor incondicionalmente. Se você quer experimentar da presença de Deus, volte a amar o Senhor, meu irmão. Qual que é o primeiro mandamento? Qual que é o primeiro mandamento? É tempo da igreja voltar a amar a Deus de verdade. É tempo da igreja. Ei, meu irmão, nós fazemos tantas coisas para tentar trazer a presença de Deus. Aí o que a gente faz? Não, gente, o que eu vou falar aqui não sou contra, tá? Sou a favor e a gente faz aqui na igreja. Aí como que nós queremos atrair a presença de Deus? Queremos trazer aquele pregador famoso do YouTube. Mas a pergunta é, e depois que o pregador do YouTube foi embora? Achamos que a presença de Deus só está no pregador, mas eu já estou falando com vocês há alguns dias. O mesmo Deus que usa os grandes é o mesmo Deus que usa os pequenos. Às vezes seu milagre não vai estar comigo, vai estar nesse irmão que está do seu lado. Você acha que ele não é de Deus?
Ei, meu irmão, queremos atrair a presença de Deus de várias formas, mas não há forma. Qual que é então, pastor? É Ele vir. Ele vir, meu irmão. É você desejar, é você entender que você é amado por Ele. Mas aqui que está o problema. Como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo meu irmão? Como que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo a pessoa que está passando por dificuldade lá próximo? Passa na rua, às vezes meu vizinho, eu não tenho coragem de abrir a boca para pregar o evangelho para ele. Como eu posso amar a Deus se eu não faço aquilo que Jesus fez? Depois de 3 meses, a notícia se espalhou. Obed-edom foi abençoado. Ei, não precisou de Obed-edom postar no Instagram? Não precisou de Obed-edom colocar no status dele? A notícia se espalhou. A notícia se espalhou de que Obed-edom foi abençoado porque a arca de Deus estava na casa dele. Sabe qual é a notícia que saiu na boca do povo? Deus está fazendo algo na casa de Obed-edom. Deus está fazendo algo na casa de Obed-edom. Aí as pessoas querem usar de artifícios, porque está faltando a presença de Deus. Pare de usar os artifícios, meu irmão. Use a presença de Deus. Ela vai por si só ser espalhada. Obed-edom não tinha nada dos recursos que nós temos. E mesmo assim, a notícia se espalhou. Precisamos entender isso, meu irmão. E precisamos voltar para aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas. E Davi, ele volta para buscar a arca. Ele viu o quê? Que Obed-edom foi abençoado. Ah, mas aí eu fui estudar sobre Obed-edom. Porque eu fiquei curioso. Eu falei assim, Deus, e depois? Você não ficou curioso? Não, eu já preguei esse texto aqui umas 70 vezes. Mas eu fiquei curioso. Eu falei assim, Deus, e depois? Não tem nada falando, não? Se Obed-edom ele ficou pobre, se ele desviou, se ele morreu. Aí eu fui procurar. Quer ver? Abre lá, por favor. 1 Crônica, capítulo 16, versículo 38. Agora eu começo a pregar. 1 Crônicas, versículo 16, capítulo 38. Não vai assustar aí não, meu irmão, que você vai ler não. Achou aí, Breno? – 16, Pedrão. 16:38. Também deixou Obed-edom com seus irmãos 68. Obed-edom, filho de Gedutum e Rosa, para ser o que? Porteiros, passa para mim, 39. E deixou Zadok, o sacerdote, e seus irmãos, os sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor, no alto que havia em Gibeão. Foi abençoado, estava rico, de escravo, ficou o que? Abençoado por Deus. Sabe o que resolveu fazer? Largar a bênção e ir atrás de Deus. Se tornou o que? Porteiro do santuário de Deus. Ei, meu irmão, ele largou a bênção para ir atrás do abençoador. Sabe, nós fazemos ao contrário. Nós buscamos as bênçãos e deixamos o abençoador de lado. Ei, meu irmão, Obed-edom poderia ter desfrutado das riquezas. E a Bíblia diz que ele largou o quê? Família. Porque ele se tornou o quê? Guardião da casa de Deus. Sabe o que eu pensei comigo? Obed-edom falou assim, eu não consigo mais viver longe da presença de Deus, eu preciso ir onde Ele está. Ele trocou as bênçãos de Deus pelo próprio Deus. Ele falou, eu não preciso mais da bênção, eu quero o próprio Deus. Foi ser ministro na casa do Senhor, largou tudo. Em algumas traduções vão falar porteiro, em outras traduções vão falar guardião. Largou tudo para quê? Para ser ministro na casa de Deus.
E sabe, meu irmão, tem muita gente dizendo que não pode fazer a obra de Deus porque está ocupado demais. Não, pastor, não dá não. Esse trem de vigília dá para mim não, estou ocupado demais. Não, pastor, não posso pregar o evangelho não, estou ocupado demais. Imagina quando Jesus voltar e falar, não vou te levar não, estou ocupado demais. Ei, meu irmão, Deus vai te abençoar com toda sorte de bênção, meu irmão. Você vai ser muito abençoado. Amém ou não amém? Mas por favor, não largue o abençoador. Não largue o abençoador. Ele deixou tudo para ser o guardião, protetor da presença de Deus. De escravo, agora ele era guardião, ou protetor. Muitas pessoas têm deixado a presença de Deus por muitas coisas. Muitas pessoas têm afastado da presença de Deus por muitas coisas. Mas sabe, meu irmão, o segredo ainda dá tempo de você se posicionar para você experimentar aquilo que Obed-Edom experimentou. Não é tempo de você olhar para o homem, é tempo de você olhar para Deus, porque o homem não tem nada para te oferecer, mas Jesus tem. Não é tempo de você correr atrás das coisas. Não se preocupe, irmão, nesse ano de 2019 as coisas vão correr atrás de você. Aquilo que você precisa vai bater na porta da sua casa nesse ano. Não corra. Corra atrás da presença de Deus. Corra atrás da presença de Deus. E nós vimos que Obed-Edom, ele abre mão de todas as coisas. Deus vai levantar alguns desses dias que vão renunciar. Deixa eu te falar, não vai ser renuncia de ficar sem comer 2 horas. Vai ter renúncia grande que Deus vai te pedir. Porque Deus está atrás daquelas pessoas que vão renunciar a tudo, mas não vão renunciar à presença dEle. Sabe, precisamos de pessoas que vão renunciar à própria vontade, à carne, para ir atrás da presença de Deus, para buscar a presença de Deus. Obed-Edom, meu irmão, não mediu esforços. Ele largou família para trás, para buscar a presença de Deus, porque ele falou assim: eu não posso viver afastado de Deus. E a pergunta é: nós estamos nos afastando da presença de Deus por pouca coisa? Sabe como que nós estamos tratando a presença de Deus? Como um shopping, que a gente vem, busca o que tem que buscar, o dia que não tem mais, larga, vai embora. Fazemos assim com a igreja, usamos tudo que a igreja tem, e o dia que não serve mais, o que eu faço? Vou às costas, vou procurar outra. Tratamos a presença, a igreja de Cristo como um shopping. Enquanto Deus está falando assim: o meu propósito você não vai cumprir, não? Deus está mais interessado, meu irmão, de você entrar na presença dEle. E vou te dizer mais, a Bíblia diz que é entrar para o seu quarto e fechar a sua. Enquanto você não fechar a porta, Ele não fala com você. E aqui fechar a porta é o que você tem que fechar na sua vida, para que a presença de Deus venha sobre a sua vida. Parece que foi um acidente, mas Deus queria estar na casa de Obed-Edom. É tempo da igreja se levantar. Não há um caminho, meu irmão, só há um caminho para você ser cheio da presença de Deus. Entra no teu quarto, fecha tua porta, e o Pai que está em secreto te recompensará. O problema é que o mundo está acelerado demais, e nós não estamos conseguindo parar o mundo para nós entrarmos dentro do nosso quarto. Aí ficamos o quê? Pessoas ativistas fazendo muitas coisas, mas a mais principal, que é entrar na presença de Deus, não fazemos. Tem gente que consegue ficar dias sem orar e sem ler a Bíblia, irmão. Aí o irmão fala assim: eu não estou tendo tempo. Quando você fala não estou tendo tempo, você está falando que Deus nem perfeito. Porque se Ele fez 24 horas, não está servindo. Agora a pergunta é: será que é Deus que é imperfeito, ou você que não está tendo prioridade com as coisas de Deus? Ei, meu irmão, aquilo que está te atrapalhando buscar a presença de Deus. Tem gente que fala: ah, pastor, isso aqui está me atrapalhando buscar a presença de Deus. É de Deus? Não é de Deus, irmão, é de Satanás. Satanás é o menos interessado em você buscar a presença de Deus.
É tempo de você voltar a ler a Bíblia. É tempo de você voltar a orar, jejuar. Só que não estamos ocupados demais. Temos que nos posicionar. Só para nós encerrarmos, viu, irmão? Já estou. Salmo 127. Salmos 127. 127. Olha o que é que diz. Se o Senhor não edificar a casa, em vão os trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia. Meu irmão, tudo que você está construindo, se não for Deus construindo, meu irmão, de nada vai adiantar. Então o que eu faço, pastor? Coloque a presença de Deus na frente. Porque é o próprio Deus que vai estar construindo. E a Bíblia diz que aquilo que Ele construir vai ser edificado. Se Deus não estiver vigiando, meu irmão, em vão os trabalhos da sentinela. Deus está vigiando, meu irmão, mas nós temos que entender o quê? Será que nós temos que fazer na força do nosso braço ou nós estamos permitindo que Deus faça? Nós não podemos ser como Abinadab, ter a presença representada, mas não manifesta. Uma coisa é você ter a presença representada, outra coisa é você ter a presença manifesta. Se Deus não estiver na frente daquilo que você está fazendo, meu irmão, nada vai dar certo. Nunca precisou de homens e mulheres que manifestem a presença de Deus. Por onde você for, meu irmão, não estou falando de igreja não, tá? É fora da igreja. As minhas maiores experiências não são na igreja, são fora dela. Estamos precisando de homens e mulheres de Deus que andam nas ruas dessa cidade, manifestando a presença dEle. Ei, meu irmão, outro dia nós fomos na UPA aqui. Toda vez que eu vou na UPA eu já sei. Você acha que eu vou? Primeira coisa, eu já chego orando as pessoas, meu irmão. Porque eu sei da necessidade. Deus sabe da necessidade. No seu trabalho existem pessoas que estão precisando da sua oração, de uma palavra. Meu irmão, você pensa bem. Deus, Ele perde tempo? Amém ou não amém? Perde? Você acha que Ele te colocou no seu emprego só para ganhar dinheiro? Você acha que Ele te colocou naquele lugar, naquela escola, naquela família, só por estar? Não, pastor, eu estou aqui no meu serviço só para ganhar dinheiro. Então você não está servindo a Deus, você está servindo a Mamon. Agora, se você me falar assim, não, Deus me colocou nesse emprego com um propósito, que é pregar o evangelho dele. Aí sim você vai entender. E você vai começar a manifestar a presença dele. Meu irmão, quantas pessoas você não bate na porta? Quantas pessoas você não passa na rua? Quantas pessoas você não atende no seu trabalho? E você ali cheio da presença. Precisamos nos posicionar. Porque somente Deus pode mudar e transformar as nossas vidas. Mas nós não podemos ser como Abinadab, que teve a presença, mas não desfrutou dela. Ele teve a presença, mas não estava desfrutando. Muitos se esfriam porque deixam de desfrutar da presença de Deus para olhar coisas. Por isso que as pessoas esfriam, meu irmão. Diz que o povo não quer vir para dentro da igreja. Por quê, pastor? O povo só julga o povo dentro da igreja. Você não foi chamado para matar, você foi chamado para edificar. Você não foi chamado para acusar, você foi chamado para libertar. Já tem um acusador que é Satanás, meu irmão. Nós não precisamos fazer o papel dele. Seu papel não é matar, é trazer vida. Precisamos nos posicionar para entender aquilo que Deus quer fazer sobre as nossas vidas, meu irmão. Só que Abinadab estava ocupado demais. Sabe o que o presente de Deus estava fazendo na vida dele? Enfeite. Estava de enfeite na casa dele, meu irmão. Quem para de manifestar a presença de Deus começa a manifestar a carne. Começa a reclamar demais, começa a murmurar demais. Tudo para ele não serve, nada está bom.
Por quê, pastor? Porque ele parou de manifestar a presença de Deus. E toda vez que você desfoca da presença de Deus, você começa a focar nas coisas da carne. É só você pegar a vida dessa pessoa quando ele converteu hoje. Como ele está? Precisamos entender isso. Só há um jeito de experimentarmos, sendo cheio da presença de Deus. Quando você for cheio da presença de Deus, você vai manifestar aquilo que Deus quer sobre a sua vida. Amém ou não amém? Quantos aqui querem manifestar a presença de Deus? Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Vamos orar.